Olá, estudante, seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas e hoje nós iremos falar sobre potência. Mais especificamente, essa nossa aula de hoje eu dei o nome de potencializando. Bacana, né? Porque nós iremos potencializar o seu conhecimento. Pegou a visão? Então, nós iremos trabalhar sobre este tema nessa aula. Trabalhando então com o novo ensino médio, nós iremos tentar fazer aqui algumas contextualizações e também trabalhar junto com outras disciplinas no decorrer dessas nossas aulas. Fechou? Então vem comigo. Então, se você assistiu a outra aula, meu nome é Douglas, eu sou professor da Rede Estadual de Minas Gerais e trabalho aqui na cidade de Santa Luzia, pertinho aqui de Belo Horizonte, né? Como se diz o mineiro, logo ali, né? Ou ali de Mineiro, que às vezes é um pouquinho longe, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. Então, sinta abraçado todos vocês aí de Minas Gerais. Um abraço para todos vocês e especialmente vocês aí de Santa Luzia. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, iremos trabalhar com as habilidades da BNCC, utilizar quando necessária a notação científica para expressar uma medida, compreendendo noções de algarismo significativo e algarismo duvidoso, e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de um erro. E também iremos trabalhar com algumas habilidades do ensino fundamental, que nós iremos fazer uma pequena revisão também nessa aula de hoje. Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências, com expoentes fracionários, resolver problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações, e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Então, para começarmos, nós iremos propor aqui algumas perguntas e você irá respondê-las juntamente comigo. Fechou? Então, você já pode ir lendo ali essas perguntas e ir tentando responder. Primeira pergunta: você sabe o que é uma potenciação? É uma pergunta que pode ser que alguns ainda não saibam ou não estejam lembrando. Potenciação. Para que ela serve? Será que é só mais um? O pessoal da matemática gosta de inventar coisas, né? Será que é só mais uma coisa que nós inventamos, que os matemáticos inventaram? Eu não inventei nada, só estou ensinando para você aqui. Onde aplicar a potenciação? Você se lembra de ter utilizado a potenciação alguma vez em seu cotidiano? Uma pergunta pessoal, talvez você tenha utilizado. Pensa aí. Eu vou deixar um tempinho para você pensar nessas perguntas aqui. Você vai respondê-las, anota aí no seu caderno. Bom, então vamos lá, vamos tentar decifrar junto estas perguntas. A potenciação nós iremos dar uma explanação bem sucinta nas próximas slides, mas para você lembrar, né, e começar a recordar aí, você já estudou isso com certeza, seriam aqueles números que nós utilizamos com multiplicações repetidas vezes, o mesmo número. Então, por exemplo, quando eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, é a mesma coisa de fazer 2 elevado a 3. Então, são multiplicações sucessivas de um mesmo número. Então, isso é potenciação. É uma forma diferente de escrever uma multiplicação. Para que serve a potenciação, então? Serve para diversas aplicações, né? Quando nós temos, por exemplo, o cálculo de uma área de um quadrado, nós estamos trabalhando com potenciação, né? A área do quadrado, se você se lembra, é igual ao lado ao quadrado, ou L ao quadrado. Então, isso eu estou fazendo uma potenciação, estou elevando ao quadrado.
Quando eu faço o cálculo de volume também de um cubo, estou fazendo L elevado a 3, e quando estou trabalhando com uma função de segundo grau, ou resolvendo uma equação de segundo grau também, estou trabalhando com potenciação. No nosso cotidiano tem diversas outras aplicações dentro da engenharia e por aí vai, né? Arquitetura. Então nós já respondemos a próxima também, onde aplicar arquitetura na engenharia, dentro da matemática nem se fala, né? E praticamente quando nós iremos calcular áreas e volumes, nós estamos trabalhando também com potenciação. E essa pergunta é uma pergunta mais pessoal, dentro do seu cotidiano, aí você vai pensar qual situação aí que você precisou e se precisou utilizar a potenciação. Falou? Então vamos passar para o próximo, já que nós já aquecemos os motores aí, já começamos a pensar um pouquinho aí, sair da inércia. Então aqui só para a gente recordar o que seria então a potenciação, assim como o exemplo que eu deixei para vocês, o 2 elevado a 3 é igual a 8. E aqui está a explicação, né? Porque eu tenho multiplicação sucessiva deste número, que nós chamamos de base, aqui, ó. Certo? Esse número maior aqui, ó, que fica embaixo, é chamado de base. E o número menor, que fica em cima, é chamado de expoente. Ok? O expoente, a base vai me dizer quem irá repetir, certo? E o expoente vai me dizer o seguinte, quantas vezes ele vai repetir? No caso aqui ele repetiu 3 vezes, então vou repetir o número 2 3 vezes. Então multiplicando tudo eu tenho 8. Um erro bem comum dos alunos é fazer isso aqui, ó. 6. E dizer que o resultado de 2 elevado a 3 é igual a 6. Não, muito diferente. 2 elevado a 3, diferente de 2 vezes 3. Muito diferente, né? Aqui vai dar 6 e aqui dá 8. Certo? São conceitos diferentes. Né? Aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Então, não cometa esse erro mais. Beleza? E o 10 ao quadrado? Né? Você falou 20, eu vou puxar sua orelha, porque eu acabei de falar que não é multiplicação. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o 10 2 vezes. Não é isso? O expoente vai me dizer quantas vezes que esse 10 irá se repetir. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. Relembrou? Então, de forma bem resumida aqui, essa potenciação, para a gente lembrar mesmo esse conceito de potência. Então, nós vamos pensar sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E eu peço para você que anote alguma situação que você sabe ou que imagine que possa ter uma potenciação. Então, depois que nós já falamos, que eu já expliquei para você, você de repente fala, ah, professor, lembrei de um negócio aqui que eu acho que tem potenciação. Ou então uma coisa que o meu pai fez, ou que minha mãe fez, ou então que eu fiz no passado, eu acho que tinha potenciação naquele negócio. Então anote aí pra gente. Pensa aí e anote aí. Agora, se você não teve essa situação, pense em alguma coisa que você imagina que possa ter. Pensou? Então, essa é uma resposta pessoal e você vai discutir aí com o seu professor para ver se realmente isso vai envolver potenciação, certo? Mas se você pensou aí, por exemplo, na área de um quadrado, isso vai ter potenciação. Se você pensou em multiplicação, por exemplo, de lados de um retângulo, dependendo das letras que tiver, também vai cair em potenciação. Se você pensou em um produto notável, também vai ter potenciação. Então, diversas situações aí, não só na matemática, mas também no seu cotidiano, que pode acontecer a potenciação. Então, vamos praticar? Vamos para uma atividade? Então, qual que é a proposta de atividade desta nossa aula?
Imagine a seguinte situação. Você envia uma foto do seu gato preguiçoso para 2 amigos. Esse gato aqui, essa foto aqui é minha, tá, gente? É do meu gato. Olha pra você ver como é que o bicho é preguiçoso, Eu te contar, viu? Como se diz, queria ser um gato, né? Só fica dormindo, ainda coloca a pata na cara ainda para ninguém incomodar ele, para ficar tranquilão. Esse é preguiçoso mesmo. Então enviei essa foto para 2 amigos e cada um deles repassa para outros 2. Imagine que isso siga de forma, dessa mesma forma, sucessivamente, várias vezes. E assim por diante, né? Você poderia representar essa situação etapa por etapa por meio de potências? Então essa é a primeira proposta de atividade para essa nossa questão. Então, qual que é a ideia que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte: poxa, uma pessoa, passei para 2 pessoas, certo? E essas 2 pessoas, cada uma passou para 2. Então essa passou para 2 e essa passou para 2. No final dessa próxima etapa vão ser 4 pessoas, certo? E cada uma dessas 4 também, cada uma delas passou para outras 2. Então será que eu consigo representar isso de forma de potenciação, essa sequência? Então vou deixar um tempinho para você pensar sobre essa questão e ver se você consegue chegar num resultado aí. Daqui a pouquinho nós iremos dar a solução aqui para ver como é que fica, né? Essa questão. Uma dica aqui, né? Você pode pensar nos números primeiro e através dos números você pode pensar ali, será que esse número pode virar uma potência? Será de, sei lá, de base 3, 2, 5? Uma sugestão. Então vai lá, pensa aí. Então vamos lá, que o tempo não para, né? E o meu tempo que está passando também, eu preciso te orientar a respeito dessa questão. Então vamos construir a solução deste nosso problema. Então a ideia é, com essa sequência, então vamos começar a escrever, assim como eu tinha sugerido para vocês, escrever essa sequência. Na primeira etapa, eu tenho certo? Na segunda etapa, eu repassei para 2 pessoas. Beleza, então vamos descrevendo. Na terceira etapa, foram 4 pessoas que visualizaram aquela foto. Na quarta etapa, 5 pessoas. Quinta etapa, 5, desculpa, está errado, né? Lógico. 8, porque cada uma repassa para 2, então são 8. E na quinta etapa são 16. Professor, observei um negócio aqui. Para cada etapa, esse valor está dobrando, não é isso? É isso mesmo. Se você pensou dessa forma, é exatamente isso. E aqui vai, né? Continuamente. Indefinidamente, se não for repassando. Olha mesmo, professor, está dobrando a cada etapa. E qual será que é o padrão que eu consigo observar ou representação através de uma potenciação? Olha só. Se você lembrar da regra de potenciação, vai dizer o seguinte: todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então essa informação não vai me ajudar muito, não. Concorda? Se eu elevar a 1, como é que eu vou saber? Se eu levar qualquer número que eu levar vai dar 1, então eu não sei que número é esse, certo? Então essa aqui não vai me ajudar. Mas a próxima, quem sabe? Para dar 2, não, pessoal, ainda está complicado, mas vamos pensar no próximo. Qual número que eu elevar ele a qualquer outro número dá 4? Pessoal, lembrei de um aqui. 2 ao quadrado é 4.
Beleza, 2 ao quadrado é 4 mesmo. Ok. Então vamos pensar no próximo então. Será que isso aqui é 2 elevado a 3? É mesmo, professor? Não... É mesmo. 2 elevado a 3. E o próximo? 2 elevado à quarta potência. Então o padrão aqui seria uma potenciação de base 2. É mesmo, professor. E esse aqui, 2 elevado a 1, vai dar 2. E o próximo é 2 elevado a 0, né? Que interessante, professor. Então é isso. Então, a sequência que nós temos é uma sequência de potências de base 2. Então, nós conseguimos construir aí a nossa sequência. E se eu for continuar, né, eu vou ter, então, o expoente aqui, 5, 6 e por aí vai. E o interessante é o seguinte, daqui para cá, foi o primeiro repasse, não é isso? Para me obter o primeiro repasse, basta eu escrever 2 elevado à primeira etapa, primeiro repasse. E o segundo repasse foi aqui, da segunda para a terceira, não é isso? 2 elevado a 2. Então, o meu expoente vai ser o quê? A etapa que está sendo distribuída a mensagem. Na segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Então se eu quiser saber na 10ª etapa, quantos serão? É só eu fazer 2 elevado a 5? Exatamente. Então, se você chegou nessa conclusão, você brilhou. Fechou essa primeira atividade? Então, vamos para a nossa segunda atividade. Sobre a questão anterior ainda, eu tenho essa outra foto lindinha aqui de gatinhos, né? Que também é minha. Os 2 gatinhos que eu já tive. E essas irão ser repassadas da mesma maneira, ok? A primeira foto foi repassada para 2 pessoas e essas 2, cada uma para 2. E também essa aqui dessa mesma forma. Só que agora eu quero o seguinte, a primeira foi repassada 5 vezes e a segunda 7 vezes. Então você consegue estimar quantas pessoas viram as 2 fotos ao final dessas 5 e 7 vezes respectivamente? É uma pergunta. E juntas, quantas pessoas visualizaram essas fotos? Então, você vai pensar aí 7, 5 vezes. Nós já falamos algumas coisas que podem te ajudar aqui a responder essas perguntas. Pensou aí? Então, como o nosso tempo aqui é curto, então eu preciso de ajudar você aqui. Bom, nós já discutimos o seguinte. A cada etapa, eu tenho 2 elevado a um expoente n qualquer. E essa etapa vai ser exatamente esse expoente. Então, quando eu estiver na 5ª etapa, basta eu elevar o 2 a 5. E 2 elevado a 5 você vai fazer 4, 8, 16, 32. Então, aqui vai me dar 32. Então, 32 pessoas terão recebido essa mensagem na 5ª etapa. E na 7ª, essa é a primeira foto. E a segunda foto? 2 elevado a 7. Não precisamos de fazer todo aquele processo novamente, certo? 2 elevado a 7. Aí, até o 5 é 32. Então, vezes 2 de novo, 64, e vezes 2, 128. Então, eu tenho 2 elevado a 7, 128. Então, ao final dessas 2 etapas, eu tenho aqui, juntas, 160 pessoas que visualizaram essas mensagens na etapa 5 e 7, respectivamente. Agora, outra opção que você pode fazer também é somar, todas as etapas anteriores. A primeira, segunda, terceira, quarta etapa, e depois somar também a 5ª, a 6ª e a 7ª. Aí você soma tudo e vê qual que será o resultado que você vai obter aí, de todas as pessoas que irão visualizar. Este nosso resultado aqui é somente na etapa 5, somado com a etapa 7, ok? 32 na etapa 5 da primeira e 128 na etapa 7 da segunda foto. Então, o que você aprendeu nessa aula de hoje? Relembramos potenciação, não é isso?
entendemos a importância da potenciação até mesmo para envios de mensagens, né, de WhatsApp aí, e também resolvemos este nosso problema de potenciação envolvendo aí as mensagens, as fotinhas aí do WhatsApp que vocês adoram. Então, pessoal, essas são as nossas referências bibliográficas de hoje, da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Refaça as atividades, né? Peça ajuda aí aos seus colegas. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Valeu!